É isso aí, amigos da TV Poker Pro, estamos aqui começando mais uma edição do Metagame. Eu sou Sérgio Prado e hoje a gente vai falar sobre um assunto interessante. Eu lembro que quando eu comecei a acompanhar o poker lá em 2004, 2005, a gente via na televisão nomes como Daniel Negreanu, Phil Hellmuth, Humberto Brenes, Doyle Bronson, eram verdadeiros personagens que estavam ali na mesa de pôquer. Os programas eram editados para favorecer, né, esse formato. Tinha os malvados, tinha os bonzinhos, tudo ali girando em torno do jogo de pôquer. Isso foi mudando ao longo do tempo e hoje eu tenho um convidado especial aqui para falar com a gente, Eduardo Sequela, um dos caras da velha geração do pôquer brasileiro que já está acostumado com isso, pegou essa época de ouro e ainda continua aí jogando os torneios do circuito e também nas mesas online. Tudo bom, Sequela? Tudo bem, que saudades dessa época, né? Embora eu não fume mais, eu tenho saudade da época que a gente fumava, dava risada e contava piada, porra. Era bem diferente. Então deixa eu te começar com uma pergunta bem direta. O pôquer hoje em dia tá ficando chato? Cada dia mais. Muito chato. Por quê? A resposta foi direta também, agora a gente vai desenvolver. Por que você acha que ficou chato? Olha, cara, eu penso que por conta dos torneios crescerem demais, a gente percebe que a direção é obrigada a colocar um monte de regras para ter o domínio dessa massa e acaba com a falinha, e agora até a gente não pode pôr a mão no celular. Outro dia eu estava trocando uma ideia com o DC, falei, DC, nós estamos na contramão do mundo. Aí ele explicou algumas coisas que não tem nada a ver com segurança e mais como o andamento do torneio. Mas tem muito dealer que ainda não está bem preparado para utilizar esse tipo de regra. Outro dia o jogador foi dar mute para poder escutar, pensar na ação, né? Sim. Na verdade, ele já sabia o raise e tudo. Ele deu mute para poder ficar pensando na mão, raciocinando. O dealer queria foldar ele. Não, você não pode pôr a mão no celular. Então, quer dizer, estão exagerando. Mas quando colocaram a falinha, não sei se você estava presente, foi em Curitiba, a primeira vez que não podia dar falinha. Não, eu não estava. Eu e o Chacal fizemos um protesto e tal. Realmente estava muito pesado daquela forma. Hoje a gente já consegue falar, o dealer dá uma advertência, tipo light, olha, por favor, gente, sem falinha, educadamente. Tá bem legal. A falinha, eu acho que agora a gente encontrou o ponto de equilíbrio, que não pode falar sobre a mão, mas dá para dar uma cutucadinha no cara, aquela brincadinha, né? Isso é uma coisa que você se beneficia muito, não é? O estilo de jogo que você tem é um pouco baseado nisso, não é? Olha, todo mundo acha isso, mas eu não concordo, cara. Eu acho que o único benefício que eu tenho da falinha é tirar a concentração do outro. Exatamente, que é uma coisa que você faz como ninguém. Essa parada. Que você faz como ninguém. Mas aquela coisa que eu falei no começo do programa, você sente falta disso? Por exemplo, você falou, a gente estava conversando com você citou o nome do Chacal também. A gente tem alguns jogadores aqui no Brasil que também têm essas características dos jogadores da velha guarda. São caras que têm uma facilidade muito maior no jogo ao vivo por causa da personalidade e tudo mais, e que são figuras que atraem, por exemplo, aquelas figuras que a câmera gosta de ver num torneio, né? Que quem está em casa gosta de acompanhar. Você acha que isso está se perdendo? Porque a gente tem uma geração nova de jogadores que ficam muito no online e a hora que chega no ao vivo eles mantêm mais ou menos o mesmo estilo de jogo, né? De ficar quieto, ouvindo música. Você acha que isso prejudica o pôquer em si? Eu penso que do jeito que está indo vai ser melhor a gente fazer o BSOP, cada um na sua casa, todo mundo online, viu, cara? A gente economiza hotel, um monte de coisa. Já que não é para falar, não pode olhar para o lado, porra. Então vamos ficar em casa. Pelo menos eu jogo de cueca. Eu tenho essa mania de jogar online de cueca. Porque eu acho que, assim, quem está em casa gosta dessa coisa. Além do pôquer, né? Tem essa coisa, o extra pôquer aí que tá rolando fora da mesa, que eu acho muito interessante. Se você for ficar fazendo o jogo, claro, pro jogador já avançado, eu acho que eles vão gostar de ver grandes jogadores, podem ser online ou ao vivo, que jogam muito bem para analisar a jogada e tudo mais. Mas quem gosta de assistir o pôquer, tá começando a aprender, acho que sente falta mesmo desses personagens, dessas figuras que dá para você se identificar melhor, né? Sim, concordo plenamente. O DC falou para mim que está tentando fazer uma reeducação aí dos dealers para melhorar esse tipo de coisa. Agora, no clube, por exemplo, eu jogo muito e visito muitos clubes no Brasil. No clube é bem mais light, inclusive
o pessoal o H2, por exemplo, deixa o pessoal twittar, fazer tudo, porque a regra do BSOP não pode ser, senão vai deixar um pouquinho chato em todo lugar, né? O BSOP até inteiro, são 2.400 pessoas, como 1 milhão, é difícil de administrar. O que você falou, ele precisa controlar a massa mesmo, né? É uma regra assim para poder conter a maioria. Mas uma mesa final, por exemplo, eu acho que já podia liberar, entendeu? Uma semifinal. Justamente a parte que o pessoal gosta de assistir. E eu acho que, por exemplo, a gente teve um caso no BSOP de São Paulo de uma falhinha que interferiu e muito na jogada, aquela coisa que o DC já explicou, que isso não existe, não pode ser feito. Mas eu acho que se você não interferir na jogada, e se for uma coisa... eu acho que fica legal essa socialização no poker, porque o poker é um jogo muito social, você tá ali conversando com as pessoas e tal, interagindo toda hora. Eu acho que isso faz falta. Se não for atrapalhar no andamento do jogo, eu acho que é legal de ter. Eu adoro, por exemplo, as falinhas com o Chacal. Mas o Chacal tem um defeito, na minha opinião, que é justamente o jogo ameaçado, né? Se você subir no meu blind, eu te ponho em all-in. Ele ameaça, realmente. Então não é legal isso. Isso está interferindo no jogo, Não para mim, porque eu sei que é mentira. Ele só vai dar all-in se ele tiver jogo. Mas o pessoal que está entre nós, ali o cara fica com medo de abrir um Ás e 8, realmente interfere no jogo, na minha opinião. Falar sobre mão, falar sobre, se você der reis eu vou dar all-in. Eu não gosto disso. Eu gosto da falinha assim, porra, pode ser que na ipadinha seja legal, eu vou te pegar com 3 oitão, mas tudo assim, coisas que não tem nada a ver com aquela mão em si, então. Eu acho que essa coisa acaba deixando o jogo mais divertido, claro, e acaba favorecendo jogadores como você que tem essa experiência de jogo mesmo. Eu acho que vocês têm uma vantagem muito grande, e eu acho que não podem tirar essa vantagem de jogadores que conseguem tirar a informação do adversário ali na mesa. Eu acho que vocês têm que ter isso. Eu gosto muito de falar, e eu tenho um cara que odeia jogar comigo, que é o CK. Ele fala, odeio sentar perto de você, porque você não deixa eu me concentrar. Eu gostava de conversar muito com ele por conta disso, né? Vamos tirar essa vantagem imensa que tinha sobre a mesa toda, inclusive. O CK é um jogador que tem muita experiência ao vivo, mas também é um cara que, claro, veio do online, né? Se criou ali no jogo online. Então, e ele tem, da própria personalidade dele, ele é muito calado. Se você consegue cutucar ele ali, você consegue tirar ele do eixo mesmo. Eu acho que você tem uma vantagem nisso. Né? A ideia não é aproveitar disso, é só nivelar, né? Deixar as coisas mais equilibradas. Mas realmente eu tenho saudade dessa época que a gente tinha um pouco mais de liberdade aí nos torneios. E eu tenho saudade dessa coisa também dos personagens, das figuras conhecidas, que hoje em dia, por exemplo, a gente vê mesas muito técnicas, jogadores muito bons, mas que às vezes elas ficam chatas. Eu acompanho, claro, para narrar na ESPN, por acompanhar os torneios, às vezes essas mesas são chatas. A gente teve agora a mesa do BSOP São Paulo, que tinha aquele jogador paraguaio lá que falava, deitava no chão, fez o diabo. Ele era chato? Demais. Mas que ele deixou as coisas mais divertidas, deixou, né? Com certeza, ele realmente tirou muita gente ali do sério e fez o público torcer, ou contra ou a favor. Exatamente, eu acho que é isso que falta. Eu acho que é isso que está faltando, exatamente, deixar o público com tesão de assistir o negócio, exatamente. Porque quando eu comecei a fazer o poker lá na ESPN, eu tive a discussão com os chefes lá de como que a gente ia abordar o negócio, que era uma coisa muito nova, né, 2005. Aí o meu chefe falou uma coisa que é legal, ele falou, pô, parece um seriado, assim, parece que eu tô vendo um episódio de Friends, de Seinfeld, tem o bonzinho, tem o malvado, ó, esse aqui é legal de torcer, esse aqui já é um cara chato, pentelho, não sei o quê. É legal criar essa coisa dos personagens. Eu sempre gostei de ser o pentelho. Tá? Você é um personagem, né? E a gente tem cada vez menos. Eu gosto de encher o saco dos caras, eu gosto mesmo. Exatamente, e você faz isso muito bem. Já te falei isso várias vezes. Grande jogador sabe aproveitar disso e eu acho que os grandes jogadores têm que aproveitar disso. Por exemplo, essa molecada que vem do online, eles têm uma técnica muito elevada porque eles jogam muitas mãos. Mas, por exemplo, você quando joga com esses caras que não tem tanta experiência ao vivo, você pega muito tel deles? Olha, cara, eu pego. Mas o tel não é bem um tel, o cara levantou a sobrancelha, não. É ali, é sentir o jogador realmente. Por mais que o cara seja profissional do pôquer, se ele não está acostumado a jogar ao vivo, ele demonstra quando ele está à vontade e quando ele não está à vontade. Então o negócio é deixar o cara não à vontade. Quando você percebe que ele não está à vontade, é a hora de pegar o malandro.
Que é isso, por exemplo, que você tem num jogo de futebol, a gente tem muita malandragem ali, aquela coisa de vai bater o escanteio na área, o zagueiro ficar falando da mãe do cara na orelha do atacante, tem essa coisa mesmo. Claro que no poker eu nunca falei da mãe de ninguém. Mas falta, viu? Mas tira os caras do sério. Eu acho que é isso mesmo que tem que acontecer. Não tem uma torcida, às vezes, ali fazendo pressão, né? Então, eu acho que é o próprio jogador que tem que fazer isso. Tirar o adversário da zona de conforto é sempre interessante para quem tá jogando. Uma coisa bacana que eu tive a oportunidade de ver lá em Vegas, na WSOP, o Jack F., ele faz questão de cada vez mais deixar o pôquer parecido com o futebol. Por exemplo, ele gosta da torcida brasileira, ele gosta do barulho que a gente faz lá. Eles gostam disso porque justamente isso motiva da audiência. E eu também, como eu transmiti muitas mesas através da TV Mibilisca, a gente sabe o que dá audiência. Se tiver falinha na mesa, é muito melhor, é óbvio que é melhor. E a gente sabe que tem essas pessoas que falam, mais carismáticas, que trazem público mesmo, chamam, porque é isso que você falou. Todo mundo vai torcer, seja a favor ou seja contra, né? É isso que tem que acontecer. E o pôquer é difícil. Por exemplo, o pôquer, eu já falei que é triste, porque assim, você vai, vamos falar o Campeonato Paulista, primeira rodada, tem um time da capital jogando contra um time do interior, um jogo que não vale nada, não sei o quê, claro que o estádio vai estar vazio. Última rodada, 2 times da capital, clássico, não sei o quê, estádio lotado, vibração. O pôquer é ao contrário. Quando começa o campeonato, o salão tá cheio, tem um monte de gente lá, chega às vezes na mesa final, já foi todo mundo embora. Tá lá, three-handed, four-handed, já não tem ninguém assistindo. A gente tem que trazer esse pessoal para ver o pôquer, seja através da televisão, do streaming, ou mesmo ali ao vivo. Então a gente tem que deixar as coisas mais legais mesmo, senão não vai ter jeito, senão vai ficar muito chato. Eu dou uma dica para esse pessoal aí, que é o pessoal do jogo online, se chegar numa final aí do BSOP, tem uma opção. Pagar uma garrafa de bebida para a torcida, que eles não vão embora, eles ficam até o final. Isso deu certo lá no Rio Quente deu certo, né? Só que lá no Rio Quente não foi uma garrafa só, mas isso a gente deixa para lá. Foram né? 9. Temos números. Eu tive que dar 2 na hora do Asa e Valete lá. A torcida chamou 2 valetes, porra. Isso você usou muito bem a seu favor. Sequela, foi um prazer falar com você, adorei falar aqui no programa. É muito legal ter esse debate para a gente deixar, como eu estou falando, o pôquer cada vez mais legal. E a gente consegue isso falando, debatendo e tentando caminhar para frente. Obrigadão mesmo pela sua participação. O prazer foi todo meu, é uma honra participar do novo formato aí do Metagame, está sensacional, eu sei que cada dia vai ficar melhor, e eu quero participar de várias discussões, criar polêmica, quem sabe vem um dia de Superman aí na semana. Sempre, o Metagame está virando uma grande conversa de bar e acho que esse é o objetivo. Até mais então, Sequela. Parabéns e valeu, pessoal, obrigado. Valeu, obrigado. Esse Metagame, então, vai ficando por aqui. A gente volta na semana que vem com mais um tema interessante e mais convidados para debater aqui comigo. Muito obrigado e até lá.